amados irmãos, com a paz do Senhor. Nós estamos começando mais um culto de quarta-feira. Que o Senhor venha abençoar o seu lar, venha entrar no seu coração. Para a nossa meditação, eu gostaria de deixar em Lucas 9, versículo 23 e 24, que diz assim: Então disse a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por minha causa perder a sua vida, a salvará. Nós sabemos que nós temos vivido tempos difíceis, tempos ao qual nós não sabemos o amanhã, que nós temos a porta ao lado, vemos pessoas perdendo seus entes queridos, para esta doença. Mas nós não podemos deixar nos abalar por isso. E o mais importante, nós precisamos continuar a pregar o amor de Cristo. Porque nós sabemos que a morte é apenas um estágio para nós encontrarmos com o nosso Deus, com o nosso Cristo. Nós precisamos continuar focados na cruz. Como o pastor Ideutino falou algumas pregações atrás, nós precisamos mudar algumas formas de fazer, mas precisa ser feito. O ID, ele está aí. É claro que a dor vai estar, mas o Espírito Santo, ele vem com bálsamo e ele trata as feridas, ele cura. Então, assim, que no seu coração você venha entender que não há outro lugar para estar senão nos braços do Pai. Que nós não estamos perdendo nada, é apenas um momento de aprendizado. Eu acredito, eu sou como Clevin, eu gosto muito de Eclesiastes 3, que há um tempo para cada coisa debaixo do sol. Eu acredito piamente nessa palavra. E eu creio que, apesar dos momentos difíceis, muitas vezes obscuros, nós estamos vivendo um tempo diferenciado, ao qual Deus quer nos fazer entender e aprender coisas novas. A Kate é uma que sempre fala sobre intimidade. E se antes nós não tínhamos o tempo necessário, agora qual é a nossa desculpa? Nós quase não estamos podendo sair de casa. Então que esse momento você venha lembrar: Pai, quantas vezes eu pedi para ter um tempo a mais para estar contigo? Seja no meu quarto, seja onde for. Ele é onipresente. Nós é que estamos dentro de casa. Então que você venha abrir o seu coração. Nós vamos orar agora para iniciar este culto e logo mais vamos adorar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, amado Deus, Pai Celestial, nós estamos aqui reunidos, Pai, como igreja em espírito, para te adorar, Senhor, para bendizer o teu santo nome. Deus, que o Senhor venha entrar, Pai, em cada lar, Pai, em cada vida, em cada coração. Deus, que o seu Espírito Santo venha visitar a cada coração, Deus. Aqueles que estão enlutados, Pai, que o Senhor venha trazer o bálsamo, Pai, o conforto necessário. E que nós, Pai, não venhamos a esquecer qual é a nossa tarefa, Pai, o teu ID. Porque nós sabemos que há um tempo preparado para todas as coisas. E eu creio que nós vamos nos encontrar contigo. Que a morte é apenas um processo. Que nós vamos nos encontrar contigo, Senhor. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada vida, Deus. Que venha ser plantada no seu coração a palavra, o louvor que será ministrado nesta noite. Que o Senhor venha continuar, Pai, abençoando a cada pessoa que se dispôs, Pai, a ver, a participar, a estar aqui. E que nós vamos entender que precisamos ser um contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus te agradeço. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar o nome santo do Senhor nessa noite. O Senhor está aqui, o Senhor está no seu lar. Chama sua família, chama seus filhos, chama sua esposa, chama aqueles que estiverem dentro do seu lar, para adorar o nome do Senhor grandemente. Ele está aqui nesse lugar, aqui, Senhor. Declare. Por mais
Graças a Deus, boa noite. Mais uma vez, é uma alegria poder adentrar a sua casa através dessa transmissão, levando a palavra de Deus, levando esperança, levando consolo, levando paz, levando encorajamento, para que possamos juntos vencer este tempo de aflição. Nessa primeira palavra, quero agradecer a Deus pelo grupo que temos aqui na nossa comunidade, que todos os dias, às 3 da manhã, estão em oração. Então você que tem um pedido de oração, que faz parte da nossa igreja aqui no Casqueiro, coloque lá o seu pedido no grupo. E se você não faz parte, mesmo assim nós queremos orar por você. Coloque nos comentários logo abaixo do vídeo que estaremos com todo carinho elevando o seu pedido junto a Deus. Para a palavra dessa noite, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 15, versos de 5 a 7. Semana passada, no domingo, nós lemos o mesmo capítulo 15, só que os versos de 9 a 14. Então, João capítulo 15, versos de 5 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira, vós as varas. Quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em nós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Logo de início eu quero te lançar uma pergunta. Deus responde a todas as nossas orações? Eu quero crer que a sua resposta seja sim, que Deus responde todas as orações. Mas a questão é, nem sempre a resposta é a que nós esperamos. O Senhor nunca nos deixa sem respostas. Há situações que parecem que Ele está em silêncio. Segundo a música da Cassiane, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Eu também acredito nisso. E este trabalhar de Deus é na fabricação, na encomenda ou na compra do nosso pedido, mas eu acredito que sim, o trabalhar de Deus é na nossa própria vida, para que aprendamos qual a sua vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Já sabemos que a oração, ela comove o coração de Deus. Mas que oração que move o coração de Deus? É a oração da fé, a oração do justo, a oração que é feita em nome de Jesus, a oração que não é para satisfazer os prazeres da carne. Então, como pedir algo a Deus e não ter a negativa ou o indeferimento do nosso pedido junto a Ele como resposta? O texto que lemos traz algumas diretrizes para que tenhamos uma oração eficaz. A primeira diretriz é a natureza da provisão. Eu sou a videira, vós os ramos. Deus, Ele é a videira e nós os ramos. E o ramo, ele é da natureza da árvore. Então, se Deus é a videira, nós somos os ramos da videira. A natureza, ela significa aquele que provém. Da natureza é aquele que produz. Da natureza é a matriz. Da natureza é de onde nós viemos. Na nossa caminhada, nós desenvolvemos 2 tipos de maturidade. A primeira é a maturidade emocional, que é a maturidade que adquirimos no decorrer da vida, na nossa relação com o mundo, e nós vamos aprendendo a interagir com esse mundo e trazer resposta para que possamos viver de uma forma adequada, né? Conforme o mundo ele vai mudando, nós também vamos nos atualizando para que possamos responder às demandas deste mundo. E a outra maturidade que nós desenvolvemos é a maturidade espiritual, uma maturidade em que nós vamos conhecendo mais de Deus, vamos nos aproximando mais de Deus. Independente da maturidade emocional, que nos traz independência, autonomia,
a maturidade espiritual, ela nos faz dependentes de Deus. Não dependentes no sentido de que nós passamos a ser como vegetais, como plantas, né? Então, uma pessoa que não tem posicionamento, uma pessoa que não se manifesta, que não se impõe, as pessoas costumam chamar de plantas, né? Que fica ali parada no canto e não faz nada. Na vida, isso faz parte do processo evolutivo, no sentido de viver no mundo, compreender o mundo e tomar decisões. Esse é o caminho da maturidade. Mas a dependência de Deus que nós adquirimos como maturidade espiritual, ela não é uma independência nula, ou seja, uma independência que aniquila o nosso pensar, mas uma dependência que aponta de onde nós viemos. Quando nossos filhos estão já durinhos, nós queremos que eles se sentem. Quando eles começam a sentar, aí eles já passam a se arrastar pela casa. Daqui a pouco eles engatinham, começam a andar, começam a correr, vão crescendo, tomando consciência do mundo, também tomando consciência de quem são, dos seus potenciais, e aí eles se desenvolvem. E quando crescem, eles começam a dispensar a companhia dos pais. Quando vai para a escola, não quer que o pai ou a mãe leve até o portão, porque vai pagar amigo diante dos amigos. Quando vai para uma festinha ou para um aniversário, não quer que o pai ou a mãe acompanhe, porque ele já é grandinho o suficiente para caminhar sozinho. Crescem, trabalham, têm os seus filhos, mas uma coisa é certa, eles nunca deixam de ser filhos. E essa é a dependência que a maturidade espiritual, ela nos traz diante de Deus. Não esquecemos de quem é a nossa matriz geradora. Por isso que eu falei lá atrás, a nossa natureza da provisão, ou seja, aquele que garante, é o nosso sustento que garante a nossa vida. Quanto mais perto de Deus, mais produzimos. Segundo a palavra, o ramo que estiver em mim, ele vai produzir muito fruto. Mas nós lembramos que aqui no texto, no versículo número 6, ele tem um C. E na semana passada, no outro domingo, nós falamos de lógica. Quando falamos de compromisso, e o compromisso, ele é no mínimo entre duas partes. Quando falamos do nosso compromisso com Deus, Deus ele tem uma responsabilidade. Ele tem um compromisso na aliança. Mas nós também temos um compromisso na aliança. E aqui no versículo 6 diz assim a palavra do Senhor: se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se não estiver em mim, será lançado fora. Se não quer o compromisso, não tem direito ao benefício. Isso no texto, meu irmão e minha irmã, isso fica muito claro. Muitas vezes a nossa relação com Deus, ela é uma relação de interesse, é uma relação aventureira, é uma relação promíscua. Promiscuidade é relacionamento sem compromisso. E muitas vezes nós reclamamos que não gozamos dos benefícios dessa nossa relação com Deus, de nós não sermos alcançados por esses benefícios. E certo não seremos. Porque se nós não queremos compromisso com o abençoador, como é que nós seremos beneficiários da bênção? Isso também é lógica, e a palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido no versículo 6. Mas o versículo 7 ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Mas o versículo seguinte, ele fala de tudo que pedimos será feito. Mas lá atrás nós não falamos que nem todas as nossas orações Deus responde segundo o que pedimos. Ele responde muitas vezes não segundo o que pedimos, mas a grande questão é qual é a motivação da nossa petição. E aqui o texto, ele fala assim: nós receberemos tudo aquilo que pedimos, se nós
observarmos os termos. E os termos são o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Primeiro, já vimos que para que a nossa oração ela tenha êxito, nós precisamos estar em Deus. Estar em Deus significa estarmos enxertados nele. Não se trata de estar perto, não se trata de sentir a presença, não se trata de ir aos cultos, não se trata de quantas horas ou quantos capítulos nós lemos da Bíblia, quanto tempo nós gastamos em oração, mas se trata de um relacionamento íntimo e constante com Deus. Esse estar em Deus é estar enxertado em Deus. A palavra fala que Ele é a videira e nós os ramos. Somos identificados nele como? Através dos frutos. E o que é o ramo? O ramo, ele é a extensão da árvore. Nós não produzimos fruto de nós mesmos, mas produzimos frutos da natureza da árvore. Os frutos revelam a natureza. Os frutos revelam a natureza provedora. E as minhas palavras estiverem em vós, aqui eu chamo de nutrição. Uma árvore, para que produza bons frutos, deve ser nutrida adequadamente. E a palavra de Deus é a nutrição que nós recebemos para que possamos produzir bons frutos. Reproduzir, ele é apenas na qualidade de ramo, um meio. Então nós, na qualidade de ramos, nós somos o meio que o Senhor usa para produzir os frutos. Seria mais ou menos assim o exemplo da extensão elétrica. A extensão elétrica, ela não produz energia. Ela vai produzir que energia? A energia da rede principal. Quando conectamos lá o plug na rede principal, lá o terminal da extensão, ela vai reproduzir a energia do quadro. Então, se for 110, ela vai reproduzir 110. Se for 220, ela vai reproduzir 220. E se ela for tirada da tomada, ela não vai produzir tensão nenhuma. Assim somos nós somos uma extensão, nós produzimos aquilo que nós recebemos, nós somos um meio de graça. A igreja é um meio de graça que o Senhor usa para ministrar a sua palavra. Nós somos interlocutores, nós somos agentes interlocutores da palavra do Senhor. Eu fico aqui pensando também no exemplo do papagaio. O papagaio, ele exemplifica muito bem isso. O papagaio, por sua natureza, ele não sabe falar. Mas quantos papagaios nós conhecemos que sabem falar? E o papagaio fala por quê? Porque alguém insistentemente repetiu para ele uma frase, uma fala, e o papagaio, ele vai replicar aquilo que ele ouviu. E se o papagaio, ele ouve todas as vezes, louro quer biscoito, louro quer biscoito, louro quer biscoito, a única coisa que o papagaio vai reproduzir é louro quer biscoito. Louro, ele não vai pedir um waffle. Louro, ele não vai pedir um lanche do McDonald's, porque ele foi doutrinado, ele foi condicionado, ele ouviu na sua vida inteira, louro quer biscoito. Vimos em Paulo, quando ele se converteu, quando Paulo encontrou, na época Saulo, ele encontrou a Cristo, e logo no começo de sua caminhada com Cristo, Paulo, ele meio que começou a se achar. Tanto é que Deus lhe pôs um espinho na carne para que ele não se ensoberbecesse, para que ele não viesse a se ensoberbecer. E a palavra de Deus para Paulo foi essa: a minha graça te basta. E Paulo, no seu discurso, diz assim: aprendi a ser grato. Paulo também disse: eu já recebi tudo. E a teologia de Paulo, qual é a teologia? A teologia de Paulo é a teologia da graça. Ou seja, Paulo reproduz aquilo que ele recebeu de Deus. Se estamos em Deus, vivemos em Deus, fatalmente nós produziremos da natureza de Deus. E se pedirmos
algo, vamos pedir de acordo com a vontade de Deus. Se o papagaio é ensinado de acordo com o que ele ouve, ele só vai pedir aquilo que ele foi ensinado a ouvir. Mas acontece que nós somos espertos, como Adão e Eva também foram espertos. Deus disse para eles: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, menos da árvore do jardim, na árvore do conhecimento do bem e do mal. A fala de Deus era: não comam da árvore. Mas a mulher deu a voz à serpente: pode comer da árvore. E a mulher, porque ouviu da serpente, falou para Adão: não, pode comer da árvore, porque falaram para mim que pode comer da árvore e não tem problema. Ou seja, quando nós começamos a ouvir outras vozes, que não a voz de Deus, nós corremos o sério risco de cairmos da graça dele. Então, se nós pedirmos outras coisas para Deus, e essas outras coisas não são a vontade de Deus, meu irmão e minha irmã, então não espere de Deus aquilo que nós não buscamos nele. Efésios 2, versículo 10 diz assim: somos feituras de Deus, criados em Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andemos nelas. Se você quer ter diante de Deus uma oração em que Deus responda de maneira que você sinta gozo, você sinta prazer, você sinta alegria no seu coração, não que Deus está concordando contigo, mas aquilo que você pediu estar em concordância com a vontade dele. Por isso que o texto diz aqui: você pode pedir tudo e ele te concederá, se você estiver nele e as palavras dele estiverem em você. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós gastamos horas em oração, e nós dedicamos um ínfimo ou quase nenhum momento em meditação na palavra do Senhor. Se nós não conhecemos a vontade de Deus, como nós pediremos em oração segundo a vontade dele? E ainda assim, nós queremos que a nossa oração seja atendida segundo o que nós desejamos? E que nessa noite essa palavra ela possa te alcançar e trazer para você a seguinte reflexão: qual é a prioridade que a palavra de Deus tem na tua vida? O quanto você tem dedicado em conhecer esta palavra? E quando eu falo conhecer esta palavra, é conhecer a Deus, buscar um relacionamento íntimo com Ele, para que tudo aquilo que você peça diante dele, você receba, porque você sabe que esta é a vontade do Pai para a tua vida. Deus, Ele tem um plano determinado para a tua vida, e Ele ainda conclama que nós andemos nela, para que nós tenhamos êxito. Mas se nós quisermos ser criativos, a ponto de buscar fora de Deus o que desejamos esperar dele, aí certamente a nossa oração não será uma oração bem sucedida nos seus pedidos. E que possamos nesta noite ter mais esse aprendizado, da parte do Senhor. Se nós queremos que as nossas orações elas sejam atendidas de maneira que nós tenhamos aí essa sensação, de que Deus Ele ouve, Deus atende, e nós achamos graça nisso, nós precisamos aprender dele. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que aproxima-nos mais de ti, Senhor, porque ela revela a tua vontade para com as nossas vidas. E que as nossas orações sejam orações centradas na tua palavra, porque assim, Deus, nós saberemos que teremos êxito naquilo que pedimos, se pedimos de acordo com a tua vontade. Para isso, Pai, que nós possamos dedicar tempo, nós possamos, Senhor Deus, dar o devido valor à tua palavra, a fim de que nós possamos ter êxito, não somente nela, mas ter êxito em tudo aquilo, Pai, que nós empreitamos fazer nas nossas vidas, a fim de que, Senhor Deus, sejamos bem-sucedidos e que nisso tudo teu nome seja glorificado nas nossas vidas, porque sabemos que o Senhor é aquele que provê nas nossas vidas.
Para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, nós assim oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Mais uma vez quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino de notificações para ser avisado dos vídeos que nós lançamos, e assim Deus ele possa estar te abençoando através dessas transmissões. Que a bênção dele esteja sobre a tua vida na continuidade dessa semana, que a sua oração diante de Deus seja uma oração eficaz, e uma oração eficaz é uma oração segundo a palavra do Senhor. Guarde isso no seu coração, e você vai se alegrar cada vez que você ouvir Deus ministrando no teu coração: meu filho, o teu pedido, ele foi atendido, porque você pediu segundo o que eu tenho preparado para ti. Amém? Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Boa noite, Deus os abençoe.